in a southern Indian Ocean. As every hour goes by, the search area gets bigger and bigger. Quando o voo 370 desaparece em 8 de março de 2014, ele se torna um mistério internacional. Não é aceitável que um avião cheio de passageiros desapareça. O mundo não pode tolerar isso. Como uma aeronave de última geração com 239 tripulantes e passageiros pode desaparecer? O voo 370 pode virar um navio médio celeste do século XXI. Nothing's ruled out over the mysterious loss of a Malaysian airliner. O caso põe em dúvida tudo o que sabemos sobre a tecnologia de aviação moderna e expõe lacunas perturbadoras de comunicação e segurança. Nós vamos ter que pensar de uma forma inovadora para lidar com esse tipo de situação. Nós reunimos alguns dos maiores especialistas em viagens aéreas do mundo para investigar 10 problemas básicos que podem explicar o desaparecimento do voo 370. Nós temos muita tecnologia inteligente, telefones celulares, GPS, nós podemos encontrar qualquer coisa em qualquer lugar e realmente perdemos um avião? Este terrível incidente pode mudar para sempre a forma como viajamos pelos céus? O Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur é um dos maiores e mais movimentados da Ásia. Como em outros centros da aviação mundial, centenas de voos decolam daqui diariamente. Em 7 de março de 2014, poucas horas antes do horário de partida, 227 passageiros fazem o check-in para o voo 370. Após um voo noturno, eles devem chegar a Pequim às 6 da manhã. Primeiro, os passageiros passam pela segurança do aeroporto. Enquanto seus documentos são conferidos e sua bagagem escaneada, o Boeing 777 é preparado para a decolagem. Os 12 tripulantes do voo 370 se apresentam para o trabalho e se dirigem ao avião. Eles também passam pela segurança. O que o voo 370 deixou claro é que precisamos fazer mais em termos de investigar os próprios membros da tripulação. Nestas imagens de circuito interno, o capitão Zahari Ahmed Shah e seu copiloto Farik Abdul Hamid são vistos passando por um detector de metais antes de embarcar. O jeito mais fácil de burlar a segurança e prejudicar um voo é usando a tripulação. Ninguém checa a tripulação. Em muitos países, os pilotos são investigados apenas ao serem contratados pelas companhias aéreas. Na hora do embarque, eles passam direto pelo detector. A imagem mostra o capitão passando pelo detector. Depois, o oficial de segurança dá um passo à frente, dá um tapinha no peito dele e o deixa passar. Então, temos uma lacuna aí. Se houver alguém mal intencionado entre os pilotos, nós corremos o risco de que ele use essas lacunas para desaparecer dos céus. Enquanto a tripulação se dirige à aeronave, os passageiros passam pelo controle de passaporte. Dois dos passageiros prestes a embarcar no voo 370 estão viajando com passaportes roubados e não são detidos. O fato de as pessoas que embarcaram nesse avião não terem sido devidamente investigadas é um problema sério para mim. Depois, eles foram identificados como iranianos em busca de asilo. Mas como eles conseguiram passar pelo controle de passaporte sem serem detectados? A Interpol tem uma base de dados com detalhes de mais de 40 milhões de passaportes roubados ou perdidos. Todos os países que contribuem com a Interpol, e eles são cerca de 160, têm acesso à base de dados. Mas, infelizmente, os países não são obrigados a consultar essa base de dados. Na verdade, a maioria dos países, incluindo a Malásia, não a usam regularmente para vetar os passageiros.
esta lacuna alarmante pode aumentar a pressão pela mudança de protocolos internacionais. Eu acredito que a base de dados da Interpol vai começar a ser usada com mais frequência, mas o custo e o acesso precisam ser melhores. Com os passaportes verificados, os passageiros do voo 370, como é praxe no mundo todo, partem para a checagem de segurança. É quando as autoridades procuram explosivos, armas e materiais perigosos. Eles checam as nossas malas, nós passamos por detectores, mas isso indica que existe uma falha em algum lugar. Desde o 11 de setembro, o escaneamento corporal e de bagagem se tornou obrigatório em aeroportos do mundo todo. Mas o processo não é tão meticuloso quanto pensamos. A nossa bagagem de mão nem sempre recebe a atenção adequada. Depois de 1 hora na fila, nós achamos que a segurança é alta. Mas cada escaneamento individual deve levar aproximadamente de 12 a 15 segundos. Uma pessoa fica sentada na máquina de checagem das malas e ela vê uma imagem a cada 8 segundos. Eu não conheço ninguém capaz de realmente checar o que tem em uma mala em 8 segundos. Existem fraquezas por causa de problemas fundamentais. Por exemplo, nós não temos equipamentos capazes de encontrar explosivos na bagagem de mão. Pode até haver um explosivo, mas ele vai parecer um salame ou um pedaço de queijo. Mais de uma década após o 11 de setembro, os protocolos de segurança parecem rígidos, mas ainda existem fraquezas fundamentais no mundo da aviação, especialmente no que diz respeito à tecnologia e ao seu uso. Nós gostaríamos que a tecnologia da segurança aeronáutica chegasse ao ponto em que o erro humano fosse removido da equação. Ao ponto em que não dependêssemos das decisões de uma única pessoa que faz a revista e escaneia a bagagem despachada ou de mão. Identificar ameaças antes do embarque é a forma mais eficiente de garantir a segurança. Novas tecnologias estão sendo desenvolvidas para identificar quem está viajando, o que há na bagagem e o estado de espírito dos passageiros e tripulantes. Métodos inovadores de detecção estão sendo usados em aeroportos do mundo inteiro, muitos deles baseados na ciência biométrica e no reconhecimento facial 3D. E há novos sistemas criados para impedir que substâncias perigosas ou explosivas entrem no avião. Nós podemos melhorar a tecnologia de escaneamento da bagagem despachada ou da bagagem de mão com sofisticados algoritmos da máquina de raio-x capazes de detectar a presença de um dispositivo explosivo e nos alertar imediatamente. Embora nenhuma evidência ligue os tripulantes ao desaparecimento do voo 370, o caso levanta questões sobre a necessidade de avaliá-los regularmente. Novas tecnologias e inovações se baseiam em indicadores fisiológicos e psicológicos. É o sistema que verifica a sua identidade pelo movimento dos seus olhos. Também pode dizer se você está bêbado, se tem um problema, ou se você está ansioso. Nós temos que saber se, no mínimo, o piloto, o copiloto e o comissário de bordo não estão sendo coagidos ao entrar na cabine de comando. Com a avaliação comportamental, o nervosismo, o suor e outros sinais podem indicar se uma pessoa tem más intenções. Boa parte dessa tecnologia ainda está no futuro. E para muitas autoridades aéreas ao redor do mundo, é simplesmente uma questão de custo-benefício. O que acaba atrasando o aprimoramento das tecnologias modernas nos países em desenvolvimento é o custo. Quase todos os equipamentos são caros demais, tanto em termos de aquisição quanto de manutenção, assim como o treinamento do pessoal que vai lidar com eles. É preciso mais cooperação internacional. É necessário compartilhar essa tecnologia. Nós temos que levar esses avanços tecnológicos dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Com as checagens de segurança completas, o voo é liberado para decolagem à 00:40. O Boeing 777 deixa a pista do aeroporto de Kuala Lumpur pela última vez. Primeiro, o avião é liberado para decolagem e quem faz isso é o controlador na torre. Então a aeronave inicia o voo e assim que o controlador garante que ela não está na rota de outros aviões, ele entrega a aeronave para o controle de área.
Esse processo é uma rotina que se repete o tempo inteiro, todos os dias. O controlador de voo vai identificar o avião, vai colocá-lo em altitude de cruzeiro, em sua rota correta, o mais rápido possível. Por isso, há uma série de transmissões entre o controlador e o piloto. A caminho de Pequim, o voo 370 cruzará o espaço aéreo do Vietnã. Existem protocolos para a transferência de um voo do controle de tráfego aéreo de um país para o de outro. Ao sair de uma zona, o piloto recebe informações sobre a frequência de rádio da próxima zona. Ele faz contato e avisa a zona seguinte, onde ele está e que está prestes a entrar nela. O controle de tráfego aéreo malaio dá instruções ao voo 370 para a próxima zona de voo sobre o Vietnã. O procedimento normal seria dar boa noite ao controle de tráfego aéreo malaio e, literalmente, no momento seguinte, dar bom dia ao Vietnã. A instrução foi dada e foi confirmada. Boa noite, Malaysia 370. E depois, silêncio. A transferência de controle de tráfego aéreo incompleta é o problema seguinte na sequência de eventos. Com a comunicação via rádio suspensa, o controle de tráfego aéreo depende do radar. Mas transferências perdidas não são exatamente incomuns. A gente pode estar no meio de uma conversa sobre a navegação, alguma outra coisa, e perceber que esqueceu de fazer contato. Acontece. Obviamente não deveria, mas acontece. Mas o chamado buraco negro entre controles de tráfego aéreo internacionais fornece uma oportunidade perfeita para quem tem intenções sinistras. Se o seu plano é fazer o avião desaparecer, esse pode ser um bom ponto de partida. Você tem uns 5 minutos de vantagem antes que uma investigação séria comece a acontecer. Mais preocupação. 2 minutos após as últimas palavras do voo 370, o dispositivo de monitoramento de radar do avião, seu transponder, para de funcionar. Com 20 mil aviões no ar a qualquer momento, os transponders são a principal ferramenta de rastreamento do controle de tráfego aéreo. Um transponder é um dispositivo na aeronave que funciona por estímulo. Assim que ele recebe certas ondas de radar, de um radar em terra, ele acorda. O radar transmite uma pergunta que diz basicamente quem é você. E o transponder responde com uma mensagem digital dizendo sou eu, estou aqui. E dependendo da complexidade do sistema no avião, ele pode enviar mais informações sobre a aeronave, sua altitude e posição. Sem o transponder, o voo 370 corre sério risco de colidir com outra aeronave. A principal razão por que nós fazemos esse controle é por causa do tráfego aéreo, para evitar uma colisão entre aeronaves e garantir que cada uma ocupe seu espaço. Sobrevoando o Mar da China Meridional, a aeronave não envia sinais de rádio e seu transponder não aparece nas telas de radar. O controle de tráfego aéreo vietnamita aguarda a entrada do avião em seu espaço aéreo. Mas a contar de 00:21, eles não veem nem ouvem o voo 370. Quando um avião desaparece da tela do radar e cessa a comunicação, o controle de tráfego aéreo fica inconformado. Cego, sem o transponder, o controle de tráfego aéreo não faz ideia de que o Boeing 777 saiu de curso, indo para o oeste na direção totalmente oposta. A frequência de desaparecimentos de aeronaves é realmente muito baixa. Mas isso já aconteceu com consequências devastadoras no 11 de setembro, quando os sequestradores assumiram o controle. A primeira coisa que fizeram foi silenciar a aeronave. Eles desligaram o transponder e cessaram a comunicação via rádio. Ninguém sabia exatamente onde estavam os aviões. A tragédia motivou uma alteração de protocolo global. Quando eles entendem o que está acontecendo, uma das medidas é contatar os serviços de segurança. Se eu entro no espaço aéreo de Londres
E você sabe como a frequência muda várias vezes em um período muito curto? É Basta eu verdade. perder um contato que, sem mais nada Sem acontecer, dúvida. 2 caças aparecem ao meu lado. É preciso revolucionar urgentemente o sistema de controle de tráfego aéreo mais uma vez? Talvez seja a hora de trocar a transferência manual por um sistema automático. Eu acho que uma transferência automática seria benéfica. Mas sempre que aumentamos a automatização, aumentamos o possível... Risco. Isso, risco. É uma escolha entre a tecnologia, que nos dá mais certeza, e o fator humano, que nos dá um pouco mais de controle, mas gera um ponto de ruptura. Mas o transponder não é o único sistema que mantém os aviões em contato com o solo. Existe outro, o Sistema de Comunicação e Relatórios de Aeronaves, ou ACARS. As aeronaves podem automaticamente enviar dados sobre o seu desempenho ao fabricante, incluindo o desempenho do motor, consumo de combustível e talvez até a velocidade da aeronave. Mas no caso do voo 370, o sistema via satélite parou de transmitir mais ou menos ao mesmo tempo em que o avião se desviou da rota e o transponder parou de funcionar. É nessa janela de 10 a 15 minutos que nós precisamos entender o que estava acontecendo na cabine de comando. O fato de tanto o transponder quanto o sistema ACARS terem sido desligados levanta uma questão crucial. O transponder tornou-se inoperante. Como ele se tornou inoperante? No momento, parte do sistema CARS foi desativado. Pode ter sido uma desativação proposital ou uma falha de sistema muito específica. A pessoa em melhores condições de desligar o sistema é o piloto. Se o piloto tiver que desligar o transponder, ele não vai ter nenhum problema, porque ele fica aqui no controle central e é só uma questão de localizar a chave e então virar. Outro jeito de fazer isso, ou por exemplo de desligar o ACARS, é mexer aqui em cima nos disjuntores e puxar os disjuntores correspondentes, e isso faz tudo parar de funcionar. Um piloto pode desligar um transponder por motivos legítimos. Eu tive que desligar um transponder durante o voo uma vez, e no meu caso foi por causa de uma pane elétrica. Eu não consigo imaginar uma situação em que eu desligaria o transponder e não informaria ao controle de tráfego aéreo sobre a minha decisão. Acidental ou propositalmente, os pilotos devem ter a opção de desligá-lo sem o consentimento da torre de controle? Nós temos que aceitar que o capitão de uma aeronave tem e deve ter o controle total sobre tudo naquela aeronave, incluindo o desligamento dos sistemas elétricos, com exceção dos absolutamente necessários para o controle de voo, para combater, por exemplo, incêndios. A ideia de a torre poder assumir o controle, eu acho aterrorizante. Como a torre pode tomar as decisões que nós tomamos no ar? Encontrar o equilíbrio entre a autonomia dos pilotos e a importância de um monitoramento adequado continuará sendo um desafio. A ação humana não é a única causa possível por trás do colapso dos sistemas de rastreamento. Uma falha mecânica também pode ter desativado os componentes elétricos. Isso pode explicar por que o voo não pôde ser monitorado e a tripulação não conseguiu pedir socorro. O Boeing 777 está em operação há 20 anos e tem um dos melhores históricos de segurança entre as aeronaves comerciais. O 777 é uma aeronave muito segura. Existem mais de 1000 em operação e o número de acidentes é baixíssimo. Mas existem precedentes de falhas mecânicas. Em 2008, combustível congelado levou ao pouso forçado de um 777 no aeroporto de Heathrow, em Londres. Mas a hipótese de falha mecânica mais provável no caso do voo 370 é um incêndio na cabine de comando, como no Egypt Air 667. Um curto-circuito atingiu o duto de oxigênio da cabine de comando. Em 30 segundos, o fogo abriu um buraco do tamanho de uma mala na fuselagem.
Uma falha mecânica explicaria por que o voo 370 virou inesperadamente para o oeste. Em caso de fumaça, fogo, qualquer coisa do tipo, a prioridade é aterrissar o mais rápido possível. Se algo similar aconteceu no voo 370, isso explicaria a curva. Pilotar, navegar, comunicar. Não me surpreende que eles não tenham enviado uma mensagem de emergência. Porque se o incêndio na cabine de comando foi grave, estamos falando de 20, 30 segundos, não é muito tempo. Mas não há tentativa de aterrissagem. O voo 370 segue na direção errada, rumo ao mar. Embora os dispositivos de rastreamento estejam desativados, um link de comunicação vital continua ativo: os pings, ou sinais de dados da antena de satélite. Os pings são uma resposta automática da aeronave dizendo: sim, ainda estou aqui. Os pings continuam sendo transmitidos mais de 6 horas após o avião sair da rota. Esse fato se torna vital na busca pelo voo 370. Embora os pings não forneçam nenhum tipo de dados sobre a localização da aeronave, nós sabemos, graças a eles, que a aeronave continuou voando por diversas horas após a perda de contato. Hoje nós sabemos que o avião seguiu em direção à latitude 40 graus, que concentra os ventos mais hostis do Oceano Índico Sul. Mas quem estava no comando? Homem ou máquina? Se o piloto para de comandar o avião, normalmente o piloto automático assume e continua no comando até o avião pousar em seu destino ou até acabar o combustível ou alguma outra coisa dar errado. Como um avião fantasma. Estaria o piloto automático levando o voo 370 ao lugar do seu descanso final e obrigando o mundo a conviver com o mistério? O voo 370 sai de curso e parte rumo à vastidão do Oceano Índico. Um mistério que expõe uma série de lacunas na segurança aeronáutica. Em terra firme, o mundo acorda com a notícia urgente de que há um avião desaparecido. Parentes e amigos em Pequim chegam para receber o voo 370, mas ele nunca aparece. Malaysia Airlines confirmed that the flight MH370 had lost contact with Subang Air Traffic Control at 2:40 a.m. Com o nível de combustível perigosamente baixo, às 8h11 da manhã, o avião envia seu último sinal de satélite automático, ou ping. O transponder foi desativado há mais de 7 horas. E o controle de tráfego aéreo malaio ouviu o copiloto pela última vez 6 horas atrás. Um avião passar um período tão grande sem um monitoramento é algo muito raro. É incrível, nós temos muita tecnologia inteligente, telefones celulares, GPS. Nós podemos encontrar qualquer coisa em qualquer lugar do mundo e realmente perdemos um avião com tanta gente a bordo? Como encontrar um avião desaparecido? O primeiro método é rastrear a partir do solo, através de radar. Uma lacuna fundamental é a nossa dependência de tecnologias limitadas. O radar existe desde a Segunda Guerra Mundial. Ele exige uma estação em terra por perto e sai de alcance a algumas centenas de quilômetros da costa. O voo 370 desaparece das telas de radar do controle de tráfego aéreo quando seu transponder é desativado, menos de 1 hora após a decolagem. E apenas 2 minutos após o copiloto dar boa noite. Os radares primários das Forças Armadas, que não dependem de transponders, ainda conseguem monitorar o avião. Mas depois de 90 minutos, eles também o perdem. O radar primário tem limitações. Ele deve ter um alcance de 150, 200 quilômetros na altitude em que o avião estava, então ele tem um valor limitado. O radar da aeronáutica malaia registra um objeto não identificado, provavelmente o voo MH370, em um ponto ao sul de Phuket. Os registros do radar também confirmam que o avião virou para o oeste.
O maior obstáculo é a falta de estações terrestres. Então nós cobrimos algumas centenas de quilômetros a partir da costa, mas na verdade não cobrimos vastas áreas do mar para onde esse avião parece ter ido. Então, quando o voo 370 desaparece de todos os radares, alguém continua observando? Nesse caso, quem? Mais de 1000 satélites orbitam a Terra. As Forças Armadas e empresas particulares investiram trilhões de dólares na tecnologia de satélites. Alguns deles registram imagens a centenas de quilômetros, distinguindo objetos com meio metro de comprimento. Sem dúvida, o avião deve ter sido avistado. A grande maioria dos satélites de imagem é de órbita baixa, a poucas centenas de quilômetros de altitude, e se move muito rápido. Então, capturar a imagem a partir de um satélite de algo na superfície da Terra é como passar por uma rua de carro, olhando através de binóculos e tentar ler os números de todas as casas. Nações como a Rússia e os Estados Unidos podem ter escolhido não divulgar dados confidenciais de satélite que poderiam revelar suas capacidades militares. Uma questão interessante é em que fase das buscas as capacidades militares nacionais passaram a ser utilizadas. Quando um satélite é encarregado de ajudar na busca ao voo 370, pode significar que as capacidades dele não estarão disponíveis para outros assuntos de alta prioridade. A Malásia pediu que outros países compartilhassem dados de radar e satélite potencialmente sensíveis. As Forças Armadas Americanas têm alguns satélites dedicados ao monitoramento de mísseis, mas eles se baseiam em padrões de calor. E uma aeronave em pleno voo não gera calor o bastante. Se houvesse uma grande explosão, esses satélites provavelmente teriam identificado. Mas oficiais americanos dizem que esses sistemas não detectaram nada que indicasse algo como uma grande explosão, o que leva ao mistério do que pode ter acontecido. O Exército pode estar ajudando nos bastidores, mas a questão da segurança nacional sempre vai deixar lacunas na inteligência que é compartilhada. Com poucos fatos sólidos à mão, os malaios precisam desesperadamente de informações e da colaboração de seus vizinhos e da comunidade internacional. Nas primeiras etapas da investigação, tivemos muitas informações conflitantes. E a mudança da área de busca levou a uma grande perda de tempo. A operação de busca em terra firme é prejudicada pela falta de informações. Não há um diálogo eficaz entre países e autoridades aeronáuticas, impedindo que surja uma visão geral do incidente. Foi crise, atrás de crise, atrás de crise. E sem nenhum gerenciamento dessa crise. As informações sobre o paradeiro da aeronave nos estágios iniciais talvez devessem ter sido filtradas em um nível bem mais alto por uma autoridade bem maior. Uma informação vem à tona graças à operadora de satélites britânica Inmarsat. Os dados de satélite dos pings da aeronave. Mas eles são ignorados, talvez até ser tarde demais. Na perda deste avião, vimos que os países não se comunicaram direito e tempo foi perdido. Existem protocolos para desastres internacionais, mas as circunstâncias do desaparecimento do voo 370 são únicas. Para uma busca em águas internacionais, a nação afetada pode invocar a Carta Internacional sobre o Espaço e as Grandes Catástrofes, que prevê a ajuda de países como a China e os Estados Unidos. Os membros disponibilizam um ou mais de seus satélites para coletar imagens da área especificada e as fornecem ao país que invocou a carta. No entanto, a carta não estipula exatamente como darão a assistência. E cabe aos países fazer todo esse trabalho. É provável que possamos melhorar muito a colaboração entre diversas organizações e países que possuem capacidades diferentes, especialmente em termos de imagem de satélite e telecomunicações. Os protocolos existem, mas as nações envolvidas precisam se comunicar com mais rapidez e eficiência.
Parece que o mistério não resolvido do voo 370 pode levar os países a buscar uma abordagem padronizada e talvez uma entidade superior realmente global possa começar a surgir e nós precisamos dela. Enquanto o mundo vasculhava o mar da China Meridional em busca do voo 370, em Londres, os técnicos da Inmarsat decidiram tentar localizar o avião analisando os pings, ou dados enviados ao satélite. O sistema continuou emitindo os pings para a rede. Os sinais enviados pela estação terrestre perguntavam para a aeronave: "Você está aí?" E a aeronave respondia: "Sim, estou aqui." E isso ocorria de hora em hora com uma frequência previamente determinada. Mas os pings de satélite emitidos para e pela aeronave não informam a localização do avião. No entanto, apesar da falta de dados, a equipe enfrenta o desafio. Programadores usam os 8 pings enviados pelo avião para determinar sua possível trajetória. Análises isolam 2 possíveis corredores que o avião pode ter usado. Um rumo ao norte entre a Tailândia e o Cazaquistão. O outro, rumo ao sul, entre a Indonésia e o Oceano Índico Sul. Nós usamos a diferença de velocidade com que o sinal foi da aeronave até o ponto fixo, o satélite no espaço. É o chamado efeito Doppler. Imagine um apito de trem ficando mais alto ao se aproximar de você e mais baixo ao se afastar. Nós usamos esses sinais para determinar em que ponto daquela rota específica o avião poderia estar. A equipe foi um passo além, criando algoritmos complexos para analisar as trajetórias de diversos voos de 777 da Malaysia Airlines rumo a Pequim. Ao fazer isso, eles puderam deduzir a rota mais provável para o avião, o Corredor Sul. Eles tinham um palpite bem sólido de para onde a aeronave foi. Então eles compararam com outros 6 aviões que decolaram no mesmo dia. E deu certo. Ao aplicar esse modelo ao caso do voo 370, eles conseguiram mostrar de forma bastante convincente que ele deve ter seguido rumo ao sul. A área de busca se resume a um corredor de 160 quilômetros no Oceano Índico, a oeste de Perth. O primeiro-ministro malaio dá a notícia. According to this new data, flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. Agora os investigadores sabem o lugar mais provável da queda. E uma operação internacional de busca está em andamento. Não existe certeza sobre o que aconteceu, e isso é impensável. Nós temos que saber o que houve para evitarmos no futuro. Mas ainda há 2 evidências vitais que precisam ser encontradas: o gravador de dados de voo e o gravador de voz da cabine, as caixas pretas. Essas 2 unidades sobreviveriam a um impacto considerável e, sem dúvida, sobreviveriam embaixo d'água. E caso os investigadores encontrem as caixas pretas, elas podem ironicamente se tornar o maior mistério de todos. Com o passar das semanas e sem nenhuma resposta sobre o que aconteceu com o voo MH370, a dor e a raiva dos parentes aumentam. Finalmente, os investigadores conseguem isolar uma área onde a aeronave pode ter caído. Ela cobre 254 mil quilômetros quadrados nas profundezas do Oceano Índico Sul. Mas é preciso encontrar uma parte crucial do avião. Outro mistério: as caixas pretas. Depois de identificar um campo de destroços, temos que encontrar as caixas pretas, os 2 dispositivos de gravação. A questão é o que eles podem nos dizer. Uma caixa preta tem 2 partes, ambas localizadas na traseira da aeronave. O gravador de voz da cabine registra vozes e sons de 4 microfones espalhados pelo painel. Já o gravador de dados de voo registra dados de vários sensores ao longo da aeronave. Em algo como o Boeing 777, cerca de 1.500 parâmetros seriam registrados. Ele grava velocidade, altitude, despressurização da cabine, uma vasta gama de parâmetros.
As caixas pretas são equipadas com um sinalizador submarino que é ativado pelo contato com a água salgada. Ele emite um ping, um sinal parecido com uma batida cardíaca para dizer eu estou aqui. A equipe de busca, então, precisa localizar este sinal e ele tem um alcance bem curto, apenas alguns quilômetros. Mas o voo 370 expôs uma falha no projeto da caixa preta. A fraqueza é que elas são difíceis de encontrar, especialmente em uma queda no mar. Foi uma das coisas que nós vimos no voo 370. No momento, a lei só exige que a bateria do localizador submarino dure 30 dias. Foi aprovada uma mudança para que ela dure 90 dias, e isso está ocorrendo lentamente. Outra falha fatal da caixa preta é que mesmo que seja encontrado, o gravador de voz não deve revelar o que aconteceu na cabine de comando quando o avião mudou de curso. Uma das desvantagens do gravador de voz é que ele só tem uma duração de 2 horas. E isso não é o suficiente. Nós podemos ter perdido o evento que causou o problema, porque depois ele grava por cima. Com o tempo se esgotando, a busca pelo voo 370 continua. Ela se torna a maior busca multinacional aérea e marítima da história, envolvendo 26 países. Eu acho que o comandante da Marinha Australiana fez o melhor comentário sobre isso. Alguém perguntou se era como procurar uma agulha no palheiro. Ele disse, ainda estamos procurando o palheiro, imagina a agulha. É. Com a esperança diminuindo, 4 semanas após o desaparecimento do voo 370, surge a notícia de que barcos chineses e australianos detectaram sinais que podem estar vindo da caixa preta. British, Australian and US teams are using sonar and listening devices to try and capture pings emitted by the device. A busca se intensifica a 1.600 quilômetros ao noroeste de Perth. Mas localizar e recuperar a caixa preta no leito oceânico montanhoso será a tarefa mais difícil até agora. Time is against them. 28 days on from the jet's disappearance, the batteries in the recorders only last for around 30. Mesmo que eles encontrem a caixa preta, ela nunca revelará todos os detalhes sobre o que aconteceu com o voo 370. Este caso pode mudar essa abordagem e forçar a indústria a registrar mais dados ao longo de um intervalo maior nas caixas pretas. A perda trágica de 239 passageiros e tripulantes expôs as limitações da tecnologia usada na aviação. Em um mundo onde podemos transmitir dados em tempo real para smartphones com mais memória do que uma caixa preta, está na hora de essa tecnologia ser aplicada a aeronaves? Eu acho que a prioridade é, a curto prazo, tentar encontrar alguma solução para podermos transmitir dados em tempo real de uma aeronave durante o voo para sistemas em solo. E essa tecnologia não está tão distante. E algumas inovações podem ser aceleradas como resultado do voo 370. A Universidade de Cranfield, líder em pesquisa aeronáutica, está desenvolvendo um sistema de informação revolucionário, a transmissão seletiva, que utiliza dados em tempo real da aeronave. Em vez de fazer a aeronave transmitir dados o tempo todo, nós esperamos que ela entre em uma situação incomum, talvez no meio de um acidente, e só aí ela passa a fornecer informações, altitude, velocidade, nível, inclinação, parâmetros como estes, para tentarmos entender se algo incomum está acontecendo. A transmissão seletiva enviará dados vitais em tempo real ao fabricante e será mais fácil localizar a aeronave em caso de acidente, como o do voo 370. Mas sua aprovação e instalação em aviões de passageiros pode levar anos. Já existe tecnologia disponível para companhias aéreas dispostas a instalá-las que fornecem feedback de performance em tempo real. Novos motores aeronáuticos de empresas como a Rolls-Royce e a GE têm a capacidade de automaticamente enviar dados sobre o seu desempenho para os fabricantes. Não se sabe se o voo 370 possuía esta capacidade. Se a transmissão automática de dados estivesse ativada, nós poderíamos reduzir muito a área de busca do paradeiro da aeronave. E se a aeronave do futuro, transmitindo dados em tempo real, fosse um passo além, com um piloto virtual, eliminaria a possibilidade de erro humano? A
A Universidade de Tóquio está desenvolvendo um sistema de controle de voo inteligente usando inteligência artificial. O principal motivo para a queda de aeronaves é o fator humano, o erro humano. E acho que precisamos desenvolver um sistema totalmente automático sem a intervenção de um piloto. Quando o piloto não pode controlar a aeronave totalmente em caso de falta de oxigênio ou de terrorismo, por exemplo, a torre pode assumir o comando para uma aeronave descontrolada ou desgovernada aterrissar em segurança. Enquanto os cientistas buscam respostas inovadoras para as questões levantadas pelo voo 370, podem surgir soluções de tecnologia sendo desenvolvidas para atender a demanda dos passageiros pelo mesmo acesso à internet que eles possuem em terra. A hiperconectividade nos céus está prestes a se tornar realidade com a Global Express. Nós estamos preparando o lançamento de 3 satélites de órbita geoestacionária que vão orbitar a Terra a 38 mil quilômetros e fornecerão cobertura em todo o planeta. Isso promete revolucionar a viagem aérea e tudo o que sabemos sobre a conexão com a rede. Você vai poder levar o seu próprio dispositivo a bordo do avião, seja ele um laptop, um tablet ou um smartphone, e se conectar a uma rede sem fio instalada na aeronave. E assistir TV e se conectar à internet com a mesma velocidade que consegue ter no solo. Eu acho que com o voo 370 estamos vendo que vivemos num mundo voltado para o conforto dos passageiros, para os sistemas de entretenimento, para a satisfação das empresas, e isso deixa claro que estamos priorizando todas essas coisas em detrimento da segurança de todos a bordo. Embora a hiperconectividade e a transmissão de dados em tempo real possam fechar algumas das lacunas tecnológicas atuais, os cientistas já estão pensando no futuro. A 6ª geração de satélites só vai ser lançada na década de 2020. Mas ela já está sendo planejada. A cabine de comando, os serviços de segurança, a comunicação com os pilotos, a comunicação com o solo, o monitoramento da saúde da aeronave. Tudo isso vai contribuir para atingir um novo patamar. Enquanto o mundo continua acompanhando os eventos trágicos do voo 370, os investigadores precisam encontrar os destroços e recuperar a caixa preta para solucionar algumas dúvidas-chave. Mas podemos nunca ter todas as respostas. O que nós descobrimos é que esta não é apenas a história de um avião desaparecido. É também a história de problemas na comunicação e na tecnologia aeronáutica. Os passageiros precisam ter certeza de que a segurança é a grande prioridade, tanto no aeroporto quanto no ambiente da aeronave. Porque sem os passageiros não temos uma indústria para proteger. A tecnologia aeronáutica, por mais sofisticada que seja, ainda é vulnerável a erros e sabotagens. Temos que descobrir, nós temos que saber o que aconteceu e nós temos que aprender as lições para impedir que aconteça de novo. Estas falhas permitiram que um voo de rotina se tornasse um dos maiores mistérios na história da aviação. No fim das contas, a questão é: qual vai ser o custo de implementação de toda essa tecnologia e dessas melhorias? E quem vai estar preparado para arcar com esse custo? Os governos, as companhias aéreas ou os passageiros?